Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vicente e nessa atividade de hoje nós vamos rever um pouquinho dos números inteiros, que como todos lembram, são formados pelos números positivos e também pelos negativos. Aqui nós temos em azul, à direita do zero, os números positivos e em vermelho, à esquerda do zero, os números negativos. Lembrando que essa representação dos números na reta faz com que nós podemos comparar um número com outro, verificar, por exemplo, quem é maior. Lembrando que os números sempre aumentam para o lado direito. Então, observando essa reta, nós podemos observar aqui que o 4 é maior que o 3, porque ele está à direita do 3, que por sua vez está à direita do 2, então o 3 é maior que o 2, que é maior que o 1, que é maior que o 0. E à esquerda do zero, eu ainda tenho mais números, que são os números negativos, menores do que zero. Então, reparem que o menos 1 é menor que o zero. O menos 2, por sua vez, é menor que o menos 1, porque está à esquerda do menos 1. O menos 3 é menor que o menos 2, né? Menos 4 é menor que o menos 3, e assim por diante. Nesta reta, a gente consegue comparar bem os números inteiros. Já nessa outra foto, a gente pode ter alguma ideia de exemplos onde nós encontramos números positivos e negativos no dia a dia, nas situações do dia a dia, né? Então aqui, por exemplo, a gente vê uma moça falando assim, aqui a temperatura está em 10 graus positivos. Já o rapaz fala, aqui a temperatura está em 10 graus negativos. Veja que a diferença de temperatura de uma para outra é bem mais de 10 graus, né? Então, se você tem 10 graus positivos e essa temperatura vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegar no zero, ela pode diminuir ainda mais. E aí ela começa a chegar em menos 1, menos 2, menos 3, no caso aí desse rapaz até menos 10. Então veja que ela diminuiu 10, do 10 até o zero, e diminuiu mais 10 para chegar até o menos 10. Portanto, é uma diferença de 20 graus aí de temperatura de um para o outro, tá certo? Nessa imagem, a gente pode observar também um outro exemplo onde utilizamos números positivos e negativos. Veja que aí a referência é o nível médio das águas do mar. Então, tudo que estiver acima do nível do mar é positivo, tudo que estiver abaixo é negativo. Então esse ponto A, que é o ponto que está lá no topo da montanha, está marcando 200 metros. Esse 200, como está acima do nível do mar, é 200 positivo, seriam mais 200. O ponto B, a gente observa ali que está a 30 metros abaixo do nível do mar. Então esse 30 é negativo, menos 30. E o ponto C está a 80 metros abaixo do nível da água do mar. Portanto, é 80 negativo. Lembrando que os números positivos a gente pode escrever com sinal de mais na frente, mas não é necessário. Agora, os números negativos precisam de um sinal de menos na frente para indicar que ele é negativo. Ok? Aqui, por exemplo, mais uma comparação entre temperaturas. Olha lá, ele pergunta que temperatura é a mais baixa? Menos 5, menos 2 ou mais 2? Aí a reta numérica já auxilia também. Veja que o número mais 2 está à direita do zero, então ele é maior que zero. Então, consequentemente, ele também é maior que qualquer número negativo, ele é maior que o menos 2. O menos 5 está à esquerda do menos 2, então é menor que menos 2. Por exemplo, se você tiver uma temperatura de menos 5 graus, você está com mais frio do que quem está a menos 2 graus. Né? Então, menos 5 é menor que menos 2, que é menor do que 2. Assim a gente consegue comparar números negativos e positivos. E aqui um último exemplo, olha só. Essa tabela mostra o Campeonato Brasileiro de Futebol de 2017, da Série A. Naquela situação, o clube do Corinthians estava em primeiro lugar. Ele tinha marcado 50 gols e sofrido 30. O que é esse saldo de gols? É a diferença entre gols marcados e gols sofridos. Cuidado que aqui a gente tem que ver a ordem como a gente faz essa continha de menos. Então, 50 menos 30 dá 20 gols. Significa que ele fez 20 gols a mais do que sofreu. Já o Flamengo, que estava em sexto lugar, ele tinha feito 49 gols e tinha sofrido 38. 49 menos 38 dá 11. Significa que ele fez 11 gols a mais do que sofreu. Então veja que Corinthians e Flamengo aí tem saldo de gols positivo. Eu não preciso escrever o mais na frente. Agora, o Sport fez 46 gols e sofreu 58. Ele sofreu 12 gols a mais do que ele fez. Então o saldo dele de gols é negativo.
46 menos 58 vai dar menos 12. Essa diferença é negativa porque ele sofreu mais gols do que ele fez. Então, saldo negativo de menos 12. O Avaí, por sua vez, marcou 29 gols, mas sofreu 48. Então, ele sofreu 19 gols a mais do que ele fez. Portanto, 29 menos 48 dá um saldo negativo de menos 19. Tá certo? Pessoal, esses são alguns exemplos onde a gente trabalha com números positivos e negativos. Espero que esse vídeo ajude na realização das atividades, dos exercícios que eu pedi. E qualquer dúvida é só me perguntar. Um abraço a todos e fiquem bem.